Olá, boa noite. Para quem vai assistir depois, vai ficar gravado, tá? Pode deixar teu comentário abaixo e eu vou responder o mais rápido possível. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal para mim. Eu gosto muito. Daí, Vicky, a Nath. Hoje nós vamos falar de um negócio que eu adoro de paixão, que é a hipnose. É bem legal. Primeiro, a gente vai falar de hipnose para solução de solução de medos e de traumas. A gente vai usar mais para o trânsito, mas tu pode usar para qualquer tipo de situação, para depressão, para ansiedade, para toque, para roer unha. A hipnose é muito legal. Oi, Vera. Até a Vera hoje aqui. Assim que é bom. Oi, Cá. Então, vamos lá. Eu preparei um material bem legal, tá? Sobre hipnose. Me empolguei. Ficou um PDF de 22 páginas, né? Então, quem quiser o PDF depois me chama inbox, me passa o e-mail que eu mando por e-mail, certo? Ficou bem grande mesmo, mas vale muito a pena. Porque a hipnose, ela... Oi, Júlia. Daí, João. Hipnose é muito legal. Então, depois eu vou deixar na descrição, quem quiser, o PDF que eu montei com todo o script. Ele fica longo porque o script fala, escrito, ele é longo, né? Eu também. Também tô com saudade, Vera. Boa noite. Então, quem quiser o script, ele ficou longo porque escrito ele é longo, mas depois falado ele fica bem razoável, tá? É um script pra gente conseguir superar um medo de trânsito, mas tu pode usar ele para qualquer situação. Então, primeiro, quero contar para vocês a minha experiência com a hipnose. Eu sou super desatenta, eu tenho déficit de atenção e eu pensei assim, jamais vou ser hipnotizada. Não tem como. Não consigo me concentrar, como é que eu vou ser hipnotizada, né? E eu fui convidada para fazer o curso. Eu já tinha feito o curso de coaching, já tinha feito coach, master coach, live coach, já tinha feito PNL, só faltava a hipnose. E ok, mas fui totalmente assim, dizendo para mim mesma que aquilo não ia colar comigo, né? Aí a aula era o professor na frente e os alunos tudo em meia lua na frente dele. E ele falando de todas as técnicas, contando a história da hipnose, explicando como é que acontece, falando que tem pessoas que usam de má fé hipnose, que não são éticos no usar a ferramenta, toda essa função. E ele falou assim, vocês querem ver? Eu vou hipnotizar um de vocês. E veio pro quem estava sentado do meu lado. Eu disse, vamos ver agora. Quero ver se não é focatrua, né? E eu fiquei prestando atenção no que ele estava falando, o que ele dizia pro meu colega de curso para hipnotizar ele. E eu fiquei tão atenta que ele percebeu que eu realmente estava mais atenta do que o meu colega. E quando ele disse assim, agora quando eu te tocar, tu vai dormir. Ele tocou em mim e eu desabei. Não conseguia levantar, não conseguia falar. E eu fui hipnotizada. Daí a gente fica assim, como que acontece, né? Aquela função de hipnotizar e tu dormir, tu virar sonâmbulo, isso não existe, tá? Porque tu fica num nível de consciência, tu escuta o que os outros falam, tu sabe o que tá acontecendo, mas tu não consegue ter uma reação.
porque tu tá no nível da inconsciente. Então, as tuas ações, o andar, o falar é tudo consciente. O que é inconsciente? É o respirar, é o coração bater. Então, tu fica num estado de dormir, mas não tá dormindo. Aí ele falou as palavras lá para eu voltar e eu voltei assim, ó, querendo saber tudo que ele podia me passar, porque eu precisava saber como que ele tinha conseguido me hipnotizar. Aí nós conversando entre uma aula e outra, né, nos intervalos, e ele me falou assim: todo mundo já foi hipnotizado alguma vez na vida. Quer um exemplo? Quando tu fica parado, olhando para o nada, com o olhar fixo, perdido, né? Tu tá hipnotizado. Quando tu fica prestando atenção no que tá dando na TV, num filme, numa novela, tu tá hipnotizado por aquilo. É outro exemplo que eu até trouxe aqui para vocês, ó. Chocolate batom. Quem tem uns 20 aninhos para cima, quando olha não lembra do chocolate, lembra da propaganda. Compre batom, compre batom. É uma hipnose. Tu olha no supermercado isso aqui e tu não diz, olha o chocolate, não, tu diz, compre batom, compre batom. Tu foi hipnotizado pela propaganda. Aquelas propagandas que tem um número telefônico que tu decora de tanto ouvir, é uma hipnose. Então, tudo que tu começa a ouvir muito e teu inconsciente absorve é um tipo de hipnose. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar essa técnica para vocês mesmos, para que a gente consiga pensar. É verdade? Tu mais que ninguém, Vitória. Tu sabe as propagandas de cor. Tu seria a pessoa mais fácil do mundo de hipnotizar. Mas são coisas assim que a gente não acredita. É, isso aí. Tem coisas que a gente não acredita que está sendo hipnotizado. E é. Quando a gente fala assim pro nosso... pra gente mesmo, né? Eu não sei, eu não consigo, eu não vou aprender. Tu tá mandando aquela mensagem tantas vezes, tão repetido, que teu inconsciente toma isso como verdade. E tu não consegue fazer. Não consegue, simplesmente. Porque tu fica falando aquilo. Então, quando a gente faz Oi, Pri. Quando a gente faz uma mensagem positiva pra gente e repete por várias vezes, aquela vira uma verdade. É que nem o mentiroso, que ele mente tanto que se torna uma verdade aquela mentira dele. É uma forma de hipnose. Então, o que a gente vai fazer? Existem umas regrinhas para se fazer a auto-hipnose que são bem importantes. Por exemplo, a gente tem um script. Isso daí eu acho que não acha muito fácil na internet, porque precisa fazer o curso para ter esse material, né? E é um curso caro. Se eu não me engano, eu paguei uns 3.000, 3.500 para fazer esse curso de hipnose. E eu tô separando esse material, uma das técnicas para dar para vocês sem cobrar nada. Realmente eu quero que vocês tenham esse poder de conseguir mudar algum pensamento, de algum foco, tá? Então, cada hipnose é um assunto. Aí depois que a gente resolve esse assunto é que vai para outro. Não pode fazer assim, eu quero emagrecer e parar de fumar. Não, tem que ser uma coisa. Primeiro tu trabalha o emagrecer, depois tu trabalha o parar de fumar. Então, por exemplo, quem sabe dirigir, tem o carro, mas tem medo de fazer baliza. Então a gente vai fazer um script para que tu consiga fazer a baliza, consiga estacionar. Então são tudo coisas assim pontuais, tá? Outra coisa, a primeira voz que a gente ouviu... Oi, Ana. A primeira voz que a gente ouviu na nossa existência é a voz da nossa mãe. Então, quem tem a oportunidade
que a mãe grave a nossa cartinha para que a gente ouça, a hipnose funciona 100%. A segunda voz que a gente ouve é a nossa. Então, esse é o grau de inconsciência que a gente tem. Tu pode pedir para a mãe gravar, pode ser gravação no celular mesmo, um áudio do WhatsApp, é uma coisa bem simples. O texto que a gente vai escrever, ou tu mesmo grava. Por que gravar, tá? Porque tu tem que, para fazer o auto-hipnose, tu tem que estar relaxada, bem sentada, confortável, num lugar calmo. Não pode estar com o braço cruzado, perna cruzada, tu tem que estar bem relaxado e de preferência de olho fechado. Não, se tu não tem a possibilidade de gravar o script, pode ler, mas tu vai ter que repetir mais vezes, certo? É bem interessante isso. Então, eu já falei da voz da mãe ou a tua própria voz. Um objetivo por vez, lembra, pequenas metas, grandes objetivos, grandes conquistas. Outra coisa que tem que fazer também é ser bem específico e realista. Não adianta, por exemplo, eu pedir para que eu dirija como um piloto de Fórmula 1 se eu não sou um piloto de Fórmula 1. A gente tem que pedir coisas bem específicas. Então, por exemplo, o caso da baliza, né? O estacionar. A gente vai escrever uma cartinha assim. Eu saí de casa, foi tudo tranquilo, eu cheguei no lugar que eu precisava estacionar, eu achei uma vaga, e é tudo eu, não é você, tu tá lendo para ti mesmo. Eu achei a vaga perfeita, eu consegui estacionar com calma, eu não senti ansiedade, eu fiquei tranquila. A gente vai narrar aquele fato como se tivesse já acontecido. Tu vai te ouvir falando tantas vezes que aquilo vai entrar no teu inconsciente e vai virar uma verdade. São processos. Não é assim, não vai ouvir uma vez a tua gravação ou ler uma vez o teu script e vai funcionar. São coisas que a gente precisa se dedicar. Eu, quando faço meus processos de auto-hipnose, eu faço tipo novena. 9 noites ou 9 tardes. E a gente vai fazendo, olá, Suelen, tudo bem? E a gente vai fazendo um pouquinho por dia. É só aquele processo. Se dormir não tem problema. O bom é tu ouvir toda a gravação até o final, mas se tu entrar em processo de sono, não é errado, não vai fazer diferença maior, só vai estender um pouco o processo. O bom é ouvir do início ao fim toda a tua gravação. Deixa eu ver o que eu separei aqui para nós. Sumiu o meu mouse. Tá. Eu vou reiniciar meu computador que ele todo travou. Então a gente vai ir conversando, certo? Então, para auto-hipnose a gente tem que estar num lugar tranquilo. A gente tem que estar bem relaxado, bem sentado ou deitado, um lugar agradável. Pode botar uma música de fundo, uma música relaxante. E todo o processo começa na escolha de um problema, um medo, um trauma ou uma coisa que tu queira mudar. E daí a gente consegue seguir adiante, certo? Eu vou só carregar meu computador aqui, porque o script está todo ali. Mas alguém já se sentiu nessa situação de estar hipnotizado, nessas que eu falei? Uma propaganda que tu lembra, porque ouve muitas vezes, ou assistiu tantas vezes um filme que já sabe a fala. Isso tudo é uma forma de hipnose. Ou aquela situação, por exemplo, de ficar olhando para o nada e não, a pessoa fica tão hipnotizada, essas que conseguem, como eu, ficar olhando para o nada sem fazer nada, só respirando, só existindo, que tu não escuta que falam contigo, não escuta te chamarem, tu não vê as coisas acontecendo em volta de ti, tudo em função que tu tá hipnotizado naquele momento.
ver se já abriu aqui meu script. Tu já, né, Vicky? Com certeza. Quer ver alguém que se hipnotiza e nem sabe? A Vera, fazendo crochê. Ela fica ali que ela começa, quando ela vê já acabou e nem percebeu. É uma forma de hipnose. É. Quem dirige muito que nem eu, tem momentos que tu tá tão no teu inconsciente que quando tu vê, tô dirigindo e nem se dava conta. Fica tão no automático que tu te assusta. O que eu tô fazendo? Né? E chega numa situação extrema, assim. Se vocês quiserem o script, depois é só me mandar o e-mail inbox que eu mando o script. Deixa eu ver se eu consegui abrir ele aqui. Certo? Meu computador não ia dar conta de tudo que eu tenho aberto. Ah, faz parte. Tô bolando um monte de coisa nova aqui também. Vai ser bem legal. Dá os coraçãozinhos aí pro Instagram ver que eu sou relevante, que o assunto é legal também. Depois, quando eu deixar lá gravado, vai lá, curte. Vocês viram os reels que estão ficando bem legais, né? Aqueles videozinhos curtinhos. O pessoal tem gostado bastante. Que eu postei hoje de manhã já foi a 1.400 visualizações. Bem legal. Então, para quem estuda, eu não vou me aprofundar muito no que é hipnose e o que estuda hipnose, mas a hipnose é tornar uma coisa inconsciente real, né? A pessoa que tem ansiedade, ela tem ansiedade de uma coisa que ela não conhece. Então, ela assim, eu não vou pegar o carro porque eu vou bater. Eu não vou pegar o carro que eu vou bater, eu não vou pegar o carro que eu não vou bater. E quando ela pega o carro, ela bate. Porque ela mandou pro inconsciente dela que quando ela pegar o carro, ela vai bater, né? Então, a gente vai tornar uma coisa agradável para nós, que nos traga satisfação, realidade. O quê? Quando eu pegar o carro vai dar tudo certo, eu vou achar a vaga. Quando eu pegar o carro, eu vou acertar as manobras. E assim a gente vai indo. É a mensagem que a gente manda para o cérebro. Foi feita uma pesquisa que eu até botei no PDF. Foi separado um grupo de pessoas. 50% delas recebeu uma medicação e outros 50% recebeu um placebo. A água com açúcar, né? Daí, Dedéu, a quantidade, a porcentagem das pessoas que recebeu o placebo achando que era remédio de verdade, curadas, foi maior do que o número de pessoas que realmente recebeu o remédio. Da fé que eles tinham que a medicação ia funcionar. E era água com açúcar. Então, muitas vezes a gente é uma energia, né? Eu acredito muito nisso. O que a gente vibra, qual a vibração da nossa energia é que comanda. Se tu tá numa vibração baixa, tu vai ficar doente, tu vai ter dificuldades, vai ter depressão. Não que essas doenças não sejam reais, né? Mas tem muitas pessoas que tornam uma situação real sem ela ser. A ansiedade, na maioria das vezes, é isso, né? A gente tem ansiedade porque a gente cria aquilo como se fosse uma realidade, e às vezes não é. A maioria das vezes não é. Então, deixa eu ver o script direto, que é legal. Daí, Brenda, tudo bem? Acho que o script é a parte mais legal, ela é mais longa, porque, como eu falei, o escrito demora mais, né? Mas depois que a gente passa para uma gravação, ela fica excelente. Quem chegou agora já se sentiu hipnotizada, Brenda? Já teve um momento assim que
Tu ficou olhando pro nada, não ouviu ninguém, não sentiu nada, ou uma propaganda que tu lembra de cor. Isso é hipnose. Aí já cheguei aqui. Então, o mais importante, tá? O que a gente vai fazer nesse nosso... Oi, Di. Ó, outra aí que pode ser bem facinho hipnotizada, a Brenda, ó. Tu e a Vitória, Brenda. É que nem a função do batom, né? Ó. Quem olha para isso aqui só lembra o compre batom. Compre batom. É só a propaganda que já tá no inconsciente. Então, o que a gente vai escrever no script, tá? Da auto-hipnose. O que tu gostaria de sentir? Qual é a sensação que tu gostaria de sentir naquele momento? Quais os sentimentos que tu gostaria de ter? Imaginando, assim, por exemplo, na questão de dirigir, né? Qual é a sensação que tu gostaria de ter quando pegasse o carro? Que sentimentos tu gostaria de ter quando pegasse o carro? Para onde tu estaria indo? O que tu sente enquanto dirige? Então, lembra daquela seguidora que comentou que para ela era... Como é que foi a palavra que ela usou? Que era terrível ir para a autoescola. Olha a mensagem que ela estava mandando pro cérebro dela. Que era terrível. Toda vez que ela tinha a aula da autoescola, ela dizia: ai, uma aula terrível. Aí a gente conversou numa live uma vez e eu disse para ela: troca a palavra, diz que tu tá indo aprender. Deu Oi, Beta. Deu mais umas 2 semanas, ela veio me falar. Funcionou. Eu troquei a palavra que eu estava falando para mim mesma e funcionou. E é assim a hipnose, a gente vai se falando aquilo até se tornar uma verdade. Então, a gente tem que estar num lugar tranquilo, um lugar confortável, tá? Pode ser deitado, pode ser sentado. O importante é não cruzar os membros, não cruza os braços, não cruza as pernas, tem que estar bem relaxado, porque é um processo. Pensa assim que a hipnose é como se a gente pegasse um elevador para ir para o subsolo. No térreo a gente está na consciência e o subsolo é o inconsciente. Então a hipnose faz a gente descer. Tem várias técnicas que faz a pessoa visualizar que está entrando num elevador e que vai descer tantos andares, ou que vai descer uma escada. É tudo um processo de descer, porque quanto mais fundo, mais profundo tu tá no teu inconsciente. Então todo o processo é assim, a gente vai relaxando e vai descendo, né? Mas é um descer não físico, mental mesmo. É genial. Eu adoro essas coisas. E o mais importante é a gente acreditar na gente, né? Com certeza. Então, a auto-hipnose tem 5 etapas. Tem a etapa da preparação, o relaxamento, o aprofundamento, a sugestão e a finalização. Tenho tudo isso no PDF, é só me mandar inbox o e-mail que eu mando o PDF para vocês, não tem problema nenhum. Inclusive, vou gostar bastante de divulgar esse material porque ficou bem legal. Então, a preparação, eu vou falar mais por cima assim, tá? É escolher o melhor lugar e o melhor horário. Pode ser de manhã, pode ser antes de dormir, não tem problema. Só que tu tem que estar bem tranquila para ouvir aquela gravação. E se conseguir que a mãe grave, é melhor, mas tu mesma pode gravar. Se manda um áudio mesmo, Jardel, tu ia gostar bastante. Tu ia gostar bastante porque tu pode usar para qualquer coisa, né? No teu caso, o medo de dirigir não é tão grande, mas uma ansiedade,
uma situação mais mental, é bem legal. Deixa eu ver aqui. Então, a preparação é um lugar e um horário bom. O relaxamento é não cruzar os braços, não cruzar as pernas, respirar bem fundo antes de começar, umas 5 vezes, para aliviar, tirar a tensão, e daí a gente começa o processo de auto-hipnose. Então eu vou ler só o inicinho aqui para vocês terem uma noção de como que é, tá? Eu estou começando a minha sessão de auto-hipnose agora. Sempre falar num tom bem leve, bem amigável, né? Descansado, porque tu vai ficar te ouvindo. Então tem que ser uma coisa agradável, né? Eu estou começando a minha sessão de auto-hipnose agora. De agora até que eu diga acorde, eu vou me tornar mais e mais relaxada e concentrada em mim mesmo. Assim começa o script, certo? Aí depois de todo o relaxamento, tem todo o passo a passo no material. A gente vai, como se essa técnica aqui é uma técnica do lenço, tá? Eu não gosto muito de descer escada e de elevador, porque para quem é iniciante ela pode ser um pouco pesada, assim. Então eu uso essa do lenço. Então tu vai imaginar que tem um lenço que vai vindo cobrir teus pés, vai cobrir os joelhos, aí cobre o teu abdômen, e ele vai vindo te cobrindo, e aonde o lenço vai vindo tocando, tu vai sentindo mais relaxada. Então é todo um processo, tá? Vai sentindo os músculos relaxados, isso é muito legal. A terceira é o aprofundamento. Aí a gente vai começar a entrar no inconsciente, certo? Agora eu vou começar a contar de trás para frente. Então a gente começa aquele processo que a gente vê algumas pessoas fazendo, que é contar 10, respira, 9, respira, até chegar no 0. Eu escuto de auto-hipnose para insônia. É muito legal para insônia. É a mesma vibe, é a mesma coisa. Aí quando a gente chegou no aprofundamento, a gente tem o da sugestão, que aqui é o que eu queria falar com vocês, tá? Então, uma vez que você tenha atingido o final do procedimento de aprofundamento, você estará pronta para aplicar as sugestões. O que faz durante a fase do relaxamento e do aprofundamento foi abrir a mente do inconsciente, para que a gente possa dizer a mensagem que a gente quer. Então, é tudo um processo. Quando eu não consigo dormir, coloco o áudio e durmo em 5 minutos, né? É porque entra nesse aprofundamento, né? Que é bem legal. Se você deseja melhorar o desempenho na hora de dirigir, seria irreal a sugestão, aquele que eu falei da Fórmula 1, né? Que não é o nosso caso. Tem que ser uma coisa real, palpável, e que tu consiga visualizar fazendo, né? Então, desejar que melhore, que dirija melhor, que dirija com tranquilidade, que dirija sem ansiedade. É esse o processo. Ó, se você quiser melhorar a baliza, você deve usar uma sugestão realista adaptada a essa manobra específica. Então, tu vai narrar, vai te imaginar estacionando, vai narrar passo a passo, vai contar para ti mesma que tu conseguiu. Isso todo faz parte do script. Estruturar as sugestões sobre as mudanças que você deseja sentir em si mesma. Então, por exemplo, pegar o exemplo da Vicky, tá? Ela tem receio de andar na rodovia, na autoestrada. O que a gente vai fazer de sugestão no caso dela? Se quiser deixar a sugestão de vocês aí, que daí eu já faço um pedacinho do script junto aqui no ar. A gente vai falar que ela pegou o carro com tranquilidade,
que se sentia bem, que estava tranquila, que precisava entrar na rodovia com tranquilidade, que o trânsito estava leve. São tudo coisas que envolvem aquele sentimento dela. A gente não pode narrar coisas externas, né? Que ninguém buzinou, a gente não tem como ter controle, que ninguém botou luz alta, a gente não tem controle, a gente tem controle sobre os nossos sentimentos. Então, que eu estava tranquila, que eu consegui visualizar o momento certo de entrar na rodovia, que eu fiz as marchas corretamente, que tudo fluiu bem, que eu saí de casa bem, que eu voltei bem. Então, a gente vai narrar todo o processo daquele instante de medo e de ansiedade e vai colocar no script. Então, aqui pode parecer bobo porque a gente não fez a preparação, não fez o aprofundamento e a gente foi direto para a sugestão. Mas no script todo vai fazer sentido isso, tá? Focar num único objetivo para não embaralhar. É que eles falam assim, ó, que o nosso inconsciente, ele é muito inocente. Então, se tu manda uma mensagem com gíria ou tu manda uma mensagem com duplo sentido, ele não vai entender. A gente tem que ser bem específico e falar, ô Nayara, tem que falar bem especificamente mesmo o que tu quer que o teu inconsciente aprenda. Daí, Cláudia, tudo bom? Para quem está chegando agora, quiser o script de auto-hipnose, é só me pedir por inbox que eu mando para vocês, tá? Me manda o e-mail, que eu mando por e-mail, que ele ficou grandinho, eu acho que o Instagram não vai me deixar mandar por ali. Então, a repetição também é muito, muito válida. A gente vai escrever esse texto, então, com todos os passos, os 5 passos, e eu faço que nem novena, eu escuto por 9 dias ou 9 noites até aquilo fazer sentido para o meu inconsciente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Que o inconsciente é ingênuo, então a gente não pode usar duplo sentido, nem gíria, tem que ser palavras bem reais. E não usar você, usar eu, porque é pra gente, né? Eu vou dirigir, eu vou conseguir. Todas as sugestões que eu me dei se efetivarão, porque elas são boas para mim e é bom que eu as realize. Todos os direcionamentos que eu me dei são bons para mim e eu os seguirei. Então, a gente vai fazer tudo no eu, tá? A finalização é assim, tu pode simplesmente acabar a tua leitura, respirar fundo, levantar e seguir o que tu estava fazendo, ou ir trabalhar, ou ir dormir, mas o indicado é que a gente faça aquela volta, né? Se a gente desceu para o inconsciente, que a gente volte para o consciente. Então, também é um processo que não leva mais do que 2, 3 minutos. O texto é grande, que nem eu falei para vocês, porque são muitos detalhes, mas lendo ele vai ficar longo, vai ficar bem prático, tá? Porque eu não tenho muita paciência também e eu consigo fazer, então eu acredito que qualquer um outro consiga. Ó, agora à medida que eu conte de até 3, eu estarei levantando gradualmente, agradavelmente, acordando aos poucos, retomando o meu estado normal, exceto pelas mudanças que eu me sugeri. Então, é todo esse passo da sugestão. Eu acredito que ouvindo num momento bem relaxado mesmo e ouvindo algumas vezes, ele vai fazer sentido, mas tem que ser real, tá? Não pode ser uma coisa fora da nossa realidade. Então, por exemplo, eu tenho medo de dirigir porque eu não sei se eu vou ter aonde estacionar. Então, tu vai te narrar uma história de que quando tu pega o carro, tu sempre acha um lugar para estacionar. Ou aquela seguidora que falou que não pega o carro porque tem medo de causar um acidente. Então, a gente vai mandar para ela que ela vai dirigir com tanta tranquilidade, com tanta calma, que ela não vai causar um acidente. Então, são coisas que a gente tem que escolher exatamente o ponto.
Lembra que eu sempre falo que a gente tem que saber a origem do nosso medo? Esse é um exercício excelente, porque realmente tu vai ter que descobrir o que causa o medo para a gente fazer essa reversão, esse ressignificar esse momento. Ficou comprido mesmo, ficaram 22 páginas, mas eu acho que ficou bem completo assim para um primeiro exercício. Quem não conseguir fazer, eu faço esse exercício tanto na consultoria quanto na mentoria, tá? Pode clicar lá no link da bio que vai ter lá para tu contratar um desses pacotes. A consultoria é presencial e a mentoria é online, para quem não é de Porto Alegre. Mas o que eu faço nesses dois processos não é esse passo a passo. Esse passo a passo a gente monta e a pessoa leva para casa. O que eu faço é mudar o foco da pessoa, né? Então a gente trabalha assim, eu tô com o foco que eu vou errar, que eu não vou acertar, que não vai dar certo. Eu trabalho enquanto a gente tá andando de carro, tá treinando a direção, eu vou conversando com vocês e vocês nem percebem. Mas é pro bem de vocês. A Vânia, aqui, a minha cliente que terminou a consultoria, ela chegou assim para mim, disse, eu não sei o que tu fez comigo, mas funcionou. Então é isso, é hipnose. A gente consegue fazer sem a pessoa nem perceber. É como uma propaganda que fica na cabeça, uma música que a gente que ouvia quando era criança e ainda lembra da letra. É bem isso. Então tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer me falar de alguma coisa de vocês aí pra gente montar esse mini scriptzinho? Ou só me manda lá me pedindo, manda um e-mail. Bem legal, né, Vi? Que eu adoro a hipnose. Eu tenho fascinação. Desde o dia que eu fui hipnotizada sem saber. Mas sabe que naquele curso eu fiquei tão atenta com o que ele estava fazendo, porque eu estava esperando que ele errasse, sabe? Eu estava vibrando ali que ele não acertasse, que ele não conseguisse hipnotizar meu colega do lado. E levei ele. Acabei eu sendo a hipnotizada e nem me percebi. Eu trabalhei com... eu acho muito interessante. Eu faço mais para relaxar, porque eu também sou... Quando eu falo de ansiedade para vocês, eu sei do que eu tô falando, porque eu sou muito ansiosa. As coisas para mim tem que ser tudo para ontem, né? Então, a hipnose ajuda bastante a acalmar. Hoje eu sento aqui para conversar com vocês respirando. Há uns 5 anos atrás eu nem estava aqui, porque a minha ansiedade já tinha me matado e eu já nem estava aqui sentada conversando. É bem importante isso, saber os nossos limites, o nosso tempo, né? Não consigo ainda fazer a auto-hipnose para emagrecer pela minha ansiedade, então é um ponto de cada vez, né? Então eu primeiro tô fazendo a auto-hipnose para me acalmar, para a ansiedade, para eu parar de pensar que tudo tem que ser para ontem, para depois pegar o processo de emagrecimento, que a quarentena me deu uns 20 quilos aí, né? Então tem que trabalhar isso. Mas faz parte, nós estamos em quarentena, sem exercício, sem poder andar muito por aí, sem academia, eu sem meu box, né? Faz parte. O box também me ajudava bastante com a ansiedade, porque eu gastava tanta energia que eu não tinha força para ficar ansiosa, de tão cansada. Mas não tem mais. Nem sei quando vai poder ter de novo. Tá, gente? Me pede lá. Dedéu, eu já tenho o teu e-mail, eu vou te mandar. Mas quem eu não tenho o e-mail, por favor, não vou pedir nada em troca. Pode ter certeza, é de coração, tá? É só mandar.
o e-mail inbox lá que eu mando o PDF com todo carinho e todo amor. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adoro esse assunto. A hipnose para mim é genial. E qualquer coisa é só me mandar inbox, me mandar no comentário, que eu já vou deixar salvo. Se tiver qualquer dúvida de como montar o script, me chama, que a gente faz junto, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para ajudar. Certo, gente? Muito obrigado por quem apareceu, muito obrigado por terem participado e até. Beijão!